Olá, continuando nossa série sobre respostas de Deus para tempos de crise ou avivamento em tempos de crise, nós vimos que Abacuque, questiona Deus sobre por que Deus não age em relação aos ímpios. Aí Deus diz para ele que a Babilônia vai invadir Israel e vai levá-los para o cativeiro, que era muito diferente do que Abacuque esperava, porque quando as coisas não vão bem com o povo de Deus, quando eles caem em pecado e distanciamento de Deus, Deus vai discipliná-los, porque Deus nos trata como filhos, não como bastardos. Então Ele nos disciplina para o proveito, para a gente ser participante da santidade dEle. E aí depois o segundo diálogo de Abacuque com Deus, Abacuque fica assustado porque Deus vai usar a Babilônia. E Deus diz para ele que a Babilônia, Nabucodonosor, são soberbos e estão querendo o poder, mas enquanto Deus usa mesmo o ímpio, ele diz que o justo deve viver pela fé. E aí termina o vídeo anterior falando sobre isso, Mas o justo viverá pela fé. A gente vive pela fé, independente de circunstâncias ao nosso redor. Depois disso, Deus vai falar com Abacuque sobre os ais contra a Babilônia. Eu vou acompanhar a leitura da Bíblia e comentar cada texto aqui. É Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 6. Esse vídeo vai ser só um pouco mais curto. Então, não levantarão, pois, Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo, porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade, a todos que nela habitam. Então, o primeiro ai de Deus contra a Babilônia é sobre a questão das dívidas, Eles adquiriram bens que não eram deles. Então, esse é um ai bem moderno, Porque hoje em dia, o povo, para ficar rico, põe dívidas, países são endividados. O Brasil tem uma dívida muito grande, uma dívida interna, de alguns, provavelmente, trilhões de reais. Os Estados Unidos têm uma dívida absurda, a dívida interna, e ai daquele, quer dizer, se você faz dívidas, de repente seus credores se levantam e te derrubam. Isso acontecia com a Babilônia, porque ela juntava tudo ao redor e tomava tudo para si, e se endividava também, já desde essa época, Aí no versículo 9, fala assim: ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. O segundo ai é daquele que ajunta bens, enriquece ilicitamente. Puxa vida, se isso acontecia com a Babilônia, imagina hoje, Que isso tem sido uma coisa absurda, quando pessoas têm adquirido
cobiçado bens, adquirido bens para levar vantagem e tudo mais. Isso é uma coisa incrível. Depois do versículo 12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A Babilônia conquistou inúmeras cidades, inúmeros países, e com isso ela construiu muitas cidades, tudo usando trabalho escravo, e eles trabalhavam em vão, trabalhavam sem salário, trabalhavam provavelmente só para comer, Mas aí a terra, Deus vai dizer para Abacuque que os homens trabalham e se cansam em vão, mas por outro lado a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, esse texto pode ter uma dupla interpretação. Tanto a terra começou a se encher do conhecimento da glória do Senhor, quando Jesus veio e revelou quem é Deus, quem é o Pai, e ele abriu a porta do reino, Ele diz que todo aquele que nascer de novo entrará no reino, e todo aquele que nasce de novo, ele vê o reino. Então ele já começa a ver a glória do Senhor à medida que tem uma experiência espiritual com Deus. Mas também, por outro lado, a terra toda se encherá da glória do Senhor quando Jesus vier. Quando Jesus voltar, a glória do Senhor aparecerá de oriente a ocidente, como as águas cobrem o mar. Então, a glória vai encher o globo terrestre. Isso vai ser um dia muito glorioso para nós que conhecemos o Senhor e tememos o nome dele, porque para nós vai nascer aquele dia o sol da justiça e nós vamos sair e saltar como bezerros soltos da estrebaria naquele dia, e vai ser algo glorioso. No versículo 15, ele diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti e a vergonha cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá e a destruição das feras te amedrontará. Por causa do sangue dos homens, da violência feita à terra, à cidade, a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o artista, ela é a imagem de fundição que ensina mentira para quem a formou, confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Então, esse quarto ai, eles seriam punidos por causa das suas bebedices, das suas orgias, da sua idolatria. Isso, a Babilônia era rica nisso, e nós precisamos cuidar para não cair nas mesmas coisas, Então, a bebedice anda junto com a falta de entendimento, consequentemente traz também idolatria. E o último ai aqui, o quinto ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que ela está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Aí está de novo falando da idolatria. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quer dizer, em oposição à idolatria, Deus está sentado no trono e toda a terra deve se calar diante dele. Que a idolatria, a imagem de escultura, nada é muda.
né? Salmo 115 diz que ela não tem olhos, mas não fala, não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, torne-se semelhantes a eles, todos que fazem, todos que confiam na idolatria. Então, se você confia na idolatria, se você confia nas imagens, saiba que Deus repreende, e Ele, desde um dos mandamentos, Ele não farás para ti imagem, Ele veementemente é contra qualquer tipo de idolatria. Pois é, então até aí tem esses ais contra a Babilônia, né? Bens mal adquiridos, enriquecer ilicitamente, violentos, trabalho escravo, punidos pela bebedice e orgias, idólatras, tudo isso levaria ao castigo. O justo deve esperar o livramento de Deus, pois o Senhor vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra, como eu disse antes, através da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no próximo vídeo falarei da oração final de Abacuque, clamando por avivamento. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que você tenha o seu coração humilde, quebrantado, entregue a Jesus Cristo. Um grande abraço, fica na paz.